Olá, meus queridos alunos do sexto ano, aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 7. Agora iremos ver a China e a Índia na Antiguidade. Inicialmente iremos ver a civilização chinesa e depois a indiana. A China está localizada no continente asiático. Ao norte, a Mongólia e a Manchúria. A leste e sudoeste, e o Oceano Pacífico. E ao sul, a Indochina e a oeste, as montanhas do Tibete. Sua história remonta a milhares de anos e observamos a presença de homens pré-históricos como Homo erectus. Houve formações de agrupamentos humanos no Vale do Rio Amarelo, que nasce no Tibete, e sua língua principal é o mandarim, uma das línguas mais faladas do mundo. Naquela época, o imperador tinha um caráter quase divino e celestial. Eles tiveram contatos com alguns povos da antiguidade, como os romanos. Aqui é um mapa geográfico da Índia. Observem, Pequim, bem próximo do Mar Amarelo, e a China com a dimensão continental. O Tibete ali, que é uma província da China, entre vários e outros. A China é quase um tamanho de um continente. Logo, as lendas, as narrativas históricas e vestígios arqueológicos servem de subsídios para a história da China. Apresenta soberanos lendários, como Xiangnou, que é apresentado como soberano que fabricou a charu, a carroça, e ensinou a agricultura. Deun Tin, que ensinou a fundição de metais e também ensinou a agricultura. E tem as dinastias chinesas. Eu coloquei aqui algumas dinastias para citar como se deu esse processo de unificação da China. A dinastia Yun, que foi de 2000 a 1523, e um grande fundador da dinastia, cavou canais, construiu diques e estimulou a economia. Depois temos a dinastia Shang, que foi de 1523 a 1028. Qinzhang, o vitorioso, instalou sedes nas províncias e colonizou a região do rio Yangtze. A dinastia Che, que foi de 1927 a 256 a.C., marcado por invasão dos bárbaros e luta contra os selvagens, descentralização política e concentração na mão dos poderes dos senhores feudais. A dinastia Qin, 2221 a 2007, crises políticas internas, unificação da China, vai provocar essa unificação pelo rei Hetek Teng por meio de um exército forte e unificado na Batalha dos Três Reinos, entre 2221 e 220. Marca a unificação da China sob um soberano. O imperador, então, unificou os pesos e medidas e começou a construção da Grande Muralha, localizada ao norte na China, para conter a invasão dos mongóis. É o único monumento feito pelos seres humanos que é possível ver do espaço. A Grande Muralha não é uma muralha, é uma série de fortificações que tinham por finalidade conter os mongóis de invadir a China. Observem. Principalmente protegia a região de Pequim dessas invasões. Até hoje existe, é um patrimônio cultural da humanidade, muito visitado. Outra dinastia, a dinastia Yang, 202 a 220 d.C., quase milenar. Crises políticas, tentativas de reunificação, diminuição dos poderes dos senhores feudais, e foi marcado por um processo de desintegração política da China. A dinastia Qing, pacificação, invasão de povos bárbaros e conflito com 8 príncipes. Dentro da literatura chinesa, observamos alguns livros. O Yinqing, o livro das mutações, tratado de cosmologia, moral e psicologia. O Shanqing, Anais do Imperador, que versa sobre os atos dos antigos imperadores. O Shiqing, o livro dos poemas, que aborda os costumes regionais, acontecimentos importantes e assuntos religiosos. O Liqing, o livro dos ritos, aborda assuntos variados como constituições civis antigas, ensinamentos sobre cerimônias públicas e privadas. O Liun, colóquios de Confúcio, um ensinamento de Confúcio, que foi um grande funcionário público da época. O Yinting, o livro da piedade filial, ensinamento sobre os deveres dos filhos com os pais. Dentro da ciência e religião, eles dominavam a astronomia, principalmente o movimento dos mares, eclipses da lua e do sol. Matemática, acharam o valor do π, que é um valor muito conhecido da matemática. Escreveram os números por meio de expressões analíticas e tinham domínio dos decimais. Na medicina, praticavam no campo diagnóstico, realização de cirurgia e apocultura. Da religião, temos 3 principais religiões que eu vou mostrar para vocês. O budismo, o taoísmo e o confucionismo. Apesar do budismo não ter nascido na China, hoje é a maior religião da China. Logo,
a gente observa o taoísmo. É uma tradição filosófica e religiosa originária do leste da asiático que enfatizava a vida em harmonia com o Tao. O Tao significa caminho, vinho ou princípio. É muito marcado pela obra do Tao de Tao Te Ching, um livro conciso e ambíguo que contém os ensinamentos atribuídos a Lao Tse, o velho mestre. Ele tenta combater os males da sociedade, como a ambição do povo e a ação do governo. Aqui é um exemplo do Tao. Esse é o diagrama Tajin, que mantém dois conceitos, o Yin e o Yang. São conceitos que versam acerca do dualismo do Tao de Lao Te Ching, que mostra a dualidade do universo. O Yin é o feminino, noite, lua, passividade e absorção. E o Yang é um princípio masculino, sol, o dia e atividade. Vocês devem já ter visto esse sinal em algum lugar. Observem. E algumas categorias do taoísmo. Primeiro, o taoísmo filosófico, é a escola filosófica baseada nos textos de Dao Te Ching e Jun Ting. O taoísmo religioso, uma família de movimentos religiosos organizados da China, oriundo dos mestres celestiais, durante o final da dinastia Han e mais tarde incluindo alguma seita ortodoxa e a realidade completa. E o taoísmo tradicional, que é a religião tradicional chinesa, marcado por manifestações da tradição religiosa de caráter popular, entregam elementos do taoísmo religioso, do confucionismo e do budismo. As principais obras do taoísmo, a mais antiga é o mito do imperador amarelo, que teria vivido entre 2697 a 2597, o livro do alfarismos místicos, Tao Te Ching, supostamente escrito por Lao Tse, que segundo a tradição foi um contemporâneo mais velho de Confúcio. E os trabalhos do filósofo Ting, que foi Sangster, de 369 a 286 a.C. Aqui o Imperador Amarelo eu trouxe para vocês, é um rei lendário sábio e moralmente perfeito que teria governado a China por quase 100 anos. É considerado ancestral de todos os chineses da dinastia Han, principal etnia da China, introdutor do antigo calendário chinês, do taoísmo, da astrologia chinesa, da medicina e o Feng Shui. Observe a foto deles. Shang Tun foi um influente filósofo chinês do século IV. Aqui está um desenho. E as principais características do taoísmo que eu trouxe para vocês. Tao do caminho surge aquele que está consciente, de cuja consciência, por sua vez, surge o conceito de dois. O Yin e Yang, que eu mostrei para vocês, dualidade, do qual o número 3 está implícito, céu, terra e humanidade. Para ele, você tem que agir de acordo com a natureza e sutileza no lugar da força. A perspectiva correta será encontrada pela atividade mental da pessoa até chegar a uma fonte mais profunda que guie sua interação pessoal com o universo, a unidade, a perceber que todas as coisas, inclusive nós mesmos, são interdependentes e constantemente redefinidas pela mudança das circunstâncias. Passamos a ver todas as coisas como elas são e a nós mesmos apenas como uma parte do momento presente. Dualismo, a oposição entre combinação dos dois princípios, o Yin e Yang do universo, é uma grande parte dessa filosofia básica. A essência do Tao está na arte. O Yantian é o agir pelo não agir e uma prática de se realizarem coisas através da minimação. O confucionismo ele é um sistema oriundo das ideias de um funcionário público chamado Confúcio. As preocupações dele estavam no campo da moral, política, pedagogia e da religião. Praticamente o confucionismo é uma filosofia moral do Estado e do indivíduo. Confúcio viveu do século VI ao 5 e foi um pensador, filósofo e pai desse confucionismo. Aqui é um desenho dele e aqui onde supostamente ele teria sido enterrado, túmulo de Confúcio em Cusco, na província de Shandong, na República Popular da China. Até hoje ele é muito presente dentro da sociedade primeira. Eu trouxe um trechinho mais ou menos para citar para vocês. Ele fala: na idade de 15 anos, meu espírito se entregava-se inteiramente ao estudo. Aos 30, tinha me fixado em princípios sólidos e definitivamente estabelecido. Aos 40, não hesitava mais. Aos 50, conhecia as leis da providência. Aos 60, aprendia facilmente as causas dos acontecimentos. Aos 70, meu coração encontrava a plenitude no equilíbrio da justa medida. Então é uma doutrina, é um código moral. Não é um caminho após vida após a morte, não chega a ser uma religião, mas podemos resumir as suas ideias em alguns princípios. Ren, uma unidade altruísmo. Li, cortesia ritual. Zing, conhecimento, sabedoria moral. Ting, integridade. Zing, fidelidade. Ing, justiça, retidão e honradez. Observem. Outras principais obras, o Lu'un, Diálogos, Anacletos, que se encontra a síntese de sua doutrina. O Dantum, grande ensinamento. Son Yu,
que é a doutrina do meio. Agora a gente vai falar um pouquinho da Índia, pessoal. A civilização da Índia localiza-se na Índia entre o rio Hindu e Ganges. Foram formadas por agrupamentos de agricultores e pastores e possuíam uma multiplicidade de línguas. Geralmente as línguas mudas, as línguas dráficas e as línguas indo-arianas tinham uma forte influência religiosa. Eu coloquei algumas civilizações para a gente entender como se formou. A primeira civilização é a civilização do Vale do Hindu, que predominou de 3.000 anos a 1.300 a.C. Logo, a Índia foi povoada por sucessivos grupos humanos étnicos diferentes do Paleolítico, que começaram a formar agrupamento por volta de 3.000 anos antes de Cristo e se desenvolveram em forma de civilização por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Utilizavam a língua arapiana, desenvolveram a escrita do sânscrito e alcançaram grande precisão na medição de comprimento, massa e tempo. Também desenvolveram um sistema de peso e medida e tinham como os principais centros urbanos Arapta, Granulado, Monzidado, no Paquistão, Dholewari, Kalimbage, Khatis, Rupal e Lotal. Eles possuíam cidades com mais de 60 mil habitantes. Dominaram a agricultura, a pecuária e a metalurgia. No século VI, houve estabelecimento de tribos árias no Vale do Rio Hindu, destruindo pelos ários no século XIV, acabando com a civilização do Vale do Hindu. Aqui é uma foto do auge dessa civilização arapiana. Observem. Fica no Vale do Rio Hindu. Estão vendo o Rio Hindu bem ali à sua esquerda. Ó, as cidades. Aqui é um exemplo das ruínas escavadas de Monzar, na província de Siri, Paquistão. Na margem direita. É isso mesmo, utilizamos tijolos igual os sumérios. Depois a gente tem a civilização do Vale do Vedéia. Foi uma civilização que floresceu no subcontinente indiano, num território ocupado por aquela civilização, atual Panjab, entre a Índia e o Paquistão, a província da fronteira noroeste. Na Idade do Ferro formaram seus primeiros agrupamentos, reinos, cidades e estados, por volta de 1000 anos. Em 500, as 16 monarquias e repúblicas conhecidas como Mahabharat, desde o Afeganistão, Bangladesh, Kazil, Kosala, Ag, Madara, Vajist, Mala, Gendir, Vaturi, Kuru, Panchala, Mathya, Surasena, Azak, Avanti, Gandhara e Camboja. Uma série de cidades e estados. Aqui é uma foto que eu trouxe para vocês dessa região. Observem esses 16 reinos e repúblicas por volta de 600 a.C. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato. E um abração do professor Gabriel, pessoal. Tchau!